pouquinho desanimado hoje, né? Não fica assim não. Eu tô aqui pra trazer uma palavra que vai te dar muita alegria. Quero que você pare um pouquinho pra pensar onde você está hoje. Onde você já conseguiu chegar. Olha só, se você está aí, nesse lugar, Deus permitiu que você estivesse. Quanta coisa aconteceu na vida de Davi, não é mesmo? E ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Nada acontece por acaso. E teve momentos em que ele se sentiu fraco, desanimado. A Bíblia mostra, inclusive, momentos em que parecia que ele estava até depressivo. E ainda assim, o Senhor colocou ele numa posição de honra, porque ele aprendeu a honrar o Senhor primeiro. Mesmo que ele tenha aprendido isso em algumas situações meio difíceis, mas ele aprendeu, e hoje ele é um grande exemplo para nós. Então, antes que você durma aí, já curte esse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, e compartilha esse vídeo com muitas pessoas. Olha o que eu trouxe. Lá no livro de 2 Samuel, os capítulos 22 a 24, a gente vai encontrar várias etapas da vida de Davi. A gente vê ali o hino da vitória de Davi. A gente vê as últimas palavras de Davi, os soldados famosos de Davi. A gente vê Davi mandando contar o povo. E nessa história, Davi está bem no final da sua vida. A gente pode olhar para trás, todo o contexto da vida dele, e a gente enxerga algumas coisas. Por exemplo, até mais ou menos 15 anos, Davi era um simples pastor de ovelhas. E eu falo simples porque era uma profissão mal vista na época. Era meio desfavorecida. E ele foi ungido rei, mas continua sendo pastor de ovelhas. De 15 a 19 anos, ele matou Golias e começou a ter fama. Dos 20 aos 30, ele passa de servir a Saul e nesse meio tempo fugiu, fingiu de louco, escondeu em cavernas, montou um exército de homens problemáticos. Com 30, ele se tornou rei e reinou 40 anos. Nesses 40 anos, ele foi vitorioso, mas também desobedeceu. Assassinou, adulterou, foi omisso,
teve que fugir do seu palácio porque o filho dele se revoltou. Só que depois ele volta e se restabelece, mas ainda erra, fazendo a contagem do povo. E lá no primeiro versículo do capítulo 23 me chamou a atenção uma expressão que fala que Davi foi o homem que Deus tornou importante. Deus tirou Davi lá das pastagens, de cuidar das ovelhas, para cuidar de todo o povo de Israel. Mas existe todo um processo que exige uma preparação e cabe a cada um de nós paciência, perseverança, persistência, fé. Davi falhou em muitos pontos, mas veja, no hino da vitória, o que ele disse? Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. 2 Samuel 22:22. Davi reconhece que errou, mas ele nunca abandonou a Deus, nem enquanto ele era pastor, enquanto mesmo ungido continuou sendo pastor, matando gigante, continuou sem fama, fugindo de Saul, se escondendo ali em cavernas. Ele nunca abandonou a Deus. Muitas vezes nós temos um problema de achar que a gente é bom demais, que a gente merece o que tem, que foi por mérito próprio que a gente conseguiu tudo que tem. E o nosso problema é que a gente não sabe esperar. Nos momentos de dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é questionar Deus. Quando a nossa vontade não é feita, a gente dá as costas, a gente abandona o Senhor. Inconscientemente, nós abandonamos o Senhor quando nós teimamos em fazer a nossa vontade. Alguns abandonam quando estão bem, ou quando alcançam fama, sucesso, poder, dinheiro. Eles acham que podem andar sozinhos. Mas sabe, onde você veio e para onde você está indo é uma pergunta. Eu não estou dizendo tudo isso para diminuir você, menos para diminuir a sua capacidade, porque eu sei que você é capaz de realizar coisas, de conquistar, porque o Senhor te fez assim para vencer. Mas muitas vezes, quando você vence,
por você. Saiba reconhecer Deus na tua vida. Não abandona Ele não. Ele não te abandona em momento algum. Mesmo quando você erra, Ele está ali te esperando para se arrepender, para se voltar para Ele de novo. Olha onde você chegou. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe até aqui, porque tudo tem um propósito. Talvez você esteja aí pensando, mas onde eu estou agora não é onde eu queria estar. Eu nem cheguei ainda no lugar onde eu desejo. Em Provérbios 3:6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Talvez o lugar onde você deseja estar, o lugar onde você sonha chegar, ainda não é o lugar que você está hoje. Mas se você reconhecer o Senhor em tudo que você fizer, em todos os seus caminhos, se você honrar o Senhor com tudo que você fizer, Ele vai endireitar suas veredas. E o que quer dizer isso? Ele não só vai fazer com que a tua vida ela passe a ser uma vida mais reta, como também os seus caminhos. Quando a gente tá por uma estrada que é toda cheia de curvas, a viagem demora mais, não é? Mas quando a gente tá numa estrada que é reta, os motoristas dizem que a viagem rende mais. E é verdade. Isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer fazer com que a sua caminhada seja mais efetiva. E você pode até chegar até lá, aquele lugar que você sonha, talvez até mais rápido, porque você vai reconhecer que a honra por tudo que você faz, a honra não é sua, mas é dele. E a gente pode até falhar. A gente falha, né? Mas se a gente reconhecer que foi o Senhor quem nos trouxe no lugar onde a gente tá, a gente pode ter certeza de que os nossos caminhos vão ser endireitados por Ele. Mas se a gente tentar andar pelo nosso próprio entendimento, a nossa própria opinião, sem consultar o Senhor, com certeza o final será de tristeza. Então não é melhor poder reconhecer o Senhor e declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo que você fizer, tudo que você tocar, será abençoado. Se o Senhor receber as devidas honras, eu tenho certeza que fazendo isso, quando você chegar lá no topo, lá onde o seu sonho está, o Senhor vai sorrir e vai se alegrar junto com você. Amém.
posicione em fé. Se posicione como servo, honrando o seu Senhor. Amém. Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem com você? Tá um pouquinho desanimado hoje, né? Não fica assim não. Eu tô aqui pra trazer uma palavra que vai te dar muita alegria. Quero que você pare um pouquinho pra pensar onde você está hoje. Onde você já conseguiu chegar. Olha só, se você está aí, nesse lugar, Deus permitiu que você estivesse. Quanta coisa aconteceu na vida de Davi, não é mesmo? E ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Nada acontece por acaso. E teve momentos em que ele se sentiu fraco, desanimado. A Bíblia mostra, inclusive, momentos em que parecia que ele estava até depressivo. E ainda assim, o Senhor colocou ele numa posição de honra, porque ele aprendeu a honrar o Senhor primeiro. Mesmo que ele tenha aprendido isso em algumas situações meio difíceis, mas ele aprendeu. E hoje ele é um grande exemplo para nós. Então, antes que você durma aí, já curta esse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, e compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. Olha o que eu trouxe. Lá no livro de 2 Samuel, nos capítulos 22 a 24, a gente vai encontrar várias etapas da vida de Davi. A gente vê ali o hino da vitória de Davi. A gente vê as últimas palavras de Davi, os soldados famosos de Davi. A gente vê Davi mandando contar o povo. E nessa história, Davi está bem no final da sua vida. A gente pode olhar para trás, todo o contexto da vida dele, e a gente enxerga algumas coisas. Por exemplo, até mais ou menos 15 anos, Davi era um simples pastor de ovelhas. E eu falo simples porque era uma profissão mal vista na época. Era meio desfavorecida. E ele foi ungido rei, mas continua sendo pastor de ovelhas. De 15 a 19 anos, ele matou Golias e começou a ter fama. Dos 20 aos 30, ele passa de servir a Saul e nesse meio tempo fugiu, fingiu de louco, escondeu em cavernas, montou um exército de homens problemáticos. Com 30,
ele se tornou rei e reinou 40 anos. Nesses 40 anos, ele foi vitorioso, mas também desobedeceu. Assassinou, adulterou, foi omisso, teve que fugir do seu palácio, porque o filho dele se revoltou. Só que depois ele volta e se restabelece, mas ainda erra, fazendo a contagem do povo. E lá no primeiro versículo do capítulo 23, me chamou a atenção uma expressão que fala que Davi foi o homem que Deus tornou importante. Deus tirou Davi lá das pastagens, de cuidar das ovelhas, para cuidar de todo o povo de Israel. Mas existe todo um processo que exige uma preparação e cabe a cada um de nós paciência, perseverança, persistência, fé. Davi falhou em muitos pontos, mas veja, no hino da vitória, o que ele disse? Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. 2 Samuel 22:22. Davi reconhece que errou, mas ele nunca abandonou a Deus. Nem enquanto ele era pastor, enquanto mesmo ungido, continuou sendo pastor, matando gigante, continuou sem fama, fugindo de Saul, se escondendo ali em cavernas. Ele nunca abandonou a Deus. Muitas vezes nós temos um problema de achar que a gente é bom demais, que a gente merece o que tem, que foi por mérito próprio que a gente conseguiu tudo que tem. E o nosso problema é que a gente não sabe esperar. Nos momentos de dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é questionar Deus. Quando a nossa vontade não é feita, a gente dá as costas, a gente abandona o Senhor. Inconscientemente, nós abandonamos o Senhor quando nós teimamos em fazer a nossa vontade. Alguns abandonam quando estão bem, ou quando alcançam fama, sucesso, poder, dinheiro. Eles acham que podem andar sozinhos. Mas sabe, onde você veio e para onde você está indo? É uma pergunta. Eu não
tô dizendo tudo isso para diminuir você, muito menos para diminuir a sua capacidade, porque eu sei que você é capaz de realizar coisas, de conquistar, porque o Senhor te fez assim para vencer. Mas muitas vezes, quando você vence, você acha que foi só por você. Saiba reconhecer Deus na tua vida. Não abandona Ele, não. Ele não te abandona em momento algum. Mesmo quando você erra, Ele tá ali te esperando para se arrepender, para se voltar para Ele de novo. Olha onde você chegou. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe até aqui, porque tudo tem um propósito. Talvez você esteja aí pensando, mas onde eu estou agora não é onde eu queria estar. Eu nem cheguei ainda no lugar onde eu desejo. Em Provérbios 3:6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Talvez o lugar onde você deseja estar, o lugar onde você sonha chegar, ainda não é o lugar que você está hoje. Mas se você reconhecer o Senhor em tudo que você fizer, em todos os seus caminhos, se você honrar o Senhor com tudo que você fizer, Ele vai endireitar suas veredas. E o que quer dizer isso? Ele não só vai fazer com que a tua vida ela passe a ser uma vida mais reta, como também os seus caminhos. Quando a gente tá por uma estrada que é toda cheia de curvas, a viagem demora mais, não é? Mas quando a gente tá numa estrada que é reta, os motoristas dizem que a viagem rende mais. E é verdade. Isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer fazer com que a sua caminhada seja mais efetiva. E você pode até chegar até lá, aquele lugar que você sonha. Talvez até mais rápido. Porque você vai reconhecer que a honra por tudo que você faz, a honra não é sua, mas é dele. E a gente pode até falhar. A gente falha, né? Mas se a gente reconhecer que foi o Senhor quem nos trouxe no lugar onde a gente tá, a gente pode ter certeza de que os nossos caminhos vão ser endireitados por Ele. Mas se a gente tentar andar pelo nosso próprio entendimento, a nossa própria opinião, sem consultar o Senhor, com certeza o final será de tristeza. Então não é melhor poder reconhecer o Senhor e declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
tudo que você fizer, tudo que você tocar será abençoado. Se o Senhor receber as devidas honras, eu tenho certeza que fazendo isso, quando você chegar lá no topo, lá onde o seu sonho está, o Senhor vai sorrir e vai se alegrar junto com você. Amém. Se posicione em fé. Se posicione como servo, honrando o seu Senhor.